A vastidão do mundo de One Piece é surpreendente, trazendo todo tipo de história. A história nórdica é uma delas. Um dos personagens que estamos abordando agora é Loki, um dos grandes vilões da história nórdica. Então vamos conhecer um pouco mais a história dele, entender as semelhanças entre os dois Lokis e como o vilão pode abalar o mundo de One Piece. Antes de introduzir a história do Loki da mitologia, vamos conhecer um pouco o que foi mostrado do Loki de One Piece. Primeira aparição do Loki. Loki apareceu no capítulo 1130, onde nos é mostrado Loki dizendo que ele é o deus do sol e que irá trazer o fim ao mundo. Uma recompensa de 2,6 bilhões de berries, Loki tenta manipular o Luffy para escapar das correntes feitas de Kairoseki, dizendo que sabe onde o Shanks está, que é algo que o Luffy está esperando há muito tempo, né? Então ele aceita, mas nisso acontece uma discussão entre eles, então Loki chama animais selvagens para atacar o Luffy. Essa parte aqui é bem interessante que vamos abordar mais para frente, que é os animais que aparecem, que é um lobo e uma serpente que tem uma ligação direta com o próprio Loki da mitologia nórdica. As maldades que Loki causou. Essa parte aqui é bem interessante, que os gigantes estão falando que o Loki está seguindo os passos de Nika. Nika, como sabemos, ele é um símbolo de esperança, liberdade, mas também nos é falado aqui que ele pode também ser um símbolo de destruição. Agora entendemos o porquê o Loki está falando que é o deus do sol e está querendo causar destruição ao mundo. Aqui nos é falado também que antes mesmo do nascimento do Loki, uma profecia de morte contra o rei Harold pelo seu próprio filho. O nascimento de Loki já causou muito alvoroço, com a morte do cavalo da fortuna, mesmo ano da morte de Jorun, causado pela Linley, e aqui com 10 anos, Loki já causou um alvoroço no submundo, matando várias feras e depois dominando as que sobrou. Ele também causava incêndios desde jovem. Loki mata seu próprio pai Harold por causa da Akuma no Mi, que é passada de geração em geração, que parece ser lendária. Também nos é revelado que Loki tem um irmão, que é bem conhecido entre nós, que é o Haraldin, e que seu irmão ainda deseja vingança pela morte de seu pai. Também nos é revelado outras raças de gigantes e como o Loki foi preso, e quem prendeu foi o próprio Shanks. Ainda não sabemos como foi a briga, mas deve ter sido muito boa, ascender como deus. Agora avançando mais um pouco, essa cena é bem interessante, que Gunk Charon que tenta convencer o Loki a ser um cavaleiro de Deus. Se eles estão tentando, né, é porque o Loki é bem poderoso e quer ele como aliado. O Loki não aceita, né, nega tudo. Aí ele até brinca com o Charon, que acaba deixando ele revoltado e que dá um golpe no Loki. É uma habilidade bem interessante, né, que tem a ver com Cerberus. Aí fica a questão, né, será se o Loki morreu? Eu acredito que não. Eles não vão matar um personagem assim do nada, nem mostrar a força dele. Esse foi um resumo do personagem e mesmo assim não sabemos muito ainda sobre ele. Teremos que aguardar os próximos capítulos. Então agora vamos conhecer o Loki da mitologia nórdica e entender suas semelhanças com o Loki de One Piece. Origem do Loki nórdico. O pai de Loki era Jotun, chamado Farbald, que também é um gigante. E nos registros a mãe do Loki seria Laufey, considerado uma gigante ou deusa. Loki vivia em Asgard na companhia dos deuses nórdicos, os Aesir. Loki tinha uma habilidade principal, que era a metamorfose. Ele enganava os outros deuses ou outros seres. Era conhecido como um deus trapaceiro e sombrio e mentiroso. Loki também era conhecido como um deus sedutor, tendo se relacionado com diversos seres místicos. Ele foi casado com Siggy, uma deusa e filha de um gigante. Loki também se relacionou com Angrboda, uma gigante com que teve filhos mais conhecidos, Jormungandr, a serpente do mundo. É uma serpente gigantesca que envolve o mundo e está destinada a enfrentar Thor durante o Ragnarok. Fenrir, um lobo gigante com uma natureza feroz. Fenrir foi preso pelos deuses porque ele representava uma ameaça ao equilíbrio do mundo. Ele seria liberto no Ragnarok, causando a devastação e morte dos deuses. Hel, conhecida como deusa do submundo. Ela é descrita tendo metade do corpo vivo e metade do outro morta, simbolizando a governanta do reino dos mortos. Agora vamos nos aprofundar nas histórias e lendas de Loki. Os cabelos de Sif. Loki, com suas travessuras, decidiu no momento de descanso de Sif, a esposa do Thor, cortar os cabelos dela. Thor, revoltado então, manda Loki recuperar os lindos cabelos de sua esposa. Loki então decide ir até os anões, que pede para eles fazer um cabelo novo, com fios de ouro encantado para crescerem. O roubo do martelo. Tirem, um gigante de gelo, rouba o martelo de Thor. E ele faz uma proposta, que ele só devolveria o martelo se casasse com a deusa Freya, a deusa do amor e da beleza. Loki então teve uma brilhante ideia de disfarçar Thor como se fosse Freya, para pegar de volta seu martelo. Thor, relutante, mas depois de pensar muito, ele aceita a ideia. No dia do casamento, Tyrion oferece o martelo como presente à falsa Freya. Thor, então revoltado sem conter sua raiva, ele pega o martelo e mata Tyrion e todos os gigantes presentes.
a construção das muralhas. Odin, nesse momento da história, queria separar os deuses dos humanos. Aí que ele decidiu criar Asgard, e um cavaleiro se ofereceu a construir a muralha, mas em troca ele queria a mão da deusa Freya, responsável pelo pomar das maçãs da juventude. Loki concordou desde que ele terminasse a tarefa em 6 meses. O tempo passou e o cavaleiro estava terminando de construir a muralha, antes do prazo estipulado pelo Loki. Odin ficou furioso com o acordo, então ele disse para o Loki resolver a situação. Loki percebeu que ele contava com uma ajuda de um cavalo chamado Svadilfari para transportar as pedras. Loki então teve uma ideia de se transformar em uma égua branca para chamar a atenção do cavalo, que acabou deixando o construtor sozinho. Então nos é revelado que o construtor na verdade era um gigante disfarçado que estava planejando destruir os deuses. Odin então pediu ao seu filho Thor que matasse o gigante logo, que acabou sendo morto com facilidade pelo martelo de Thor, o Mjolnir. Muito tempo depois, Loki volta para Asgard com Sleipnir, um cavalo de 8 patas, conhecido como o mais rápido do mundo. Surpreendentemente, Loki era a mãe do cavalo. Odin ficou encantado com o cavalo, então Loki decidiu entregar como presente na esperança que ele esquecesse do problema que ele causou aos deuses, a morte de Balder. Aqui foi o estopim. Loki, por causa da sua inveja, ele mata Balder, o filho de Odin, e Frigg. Frigg amava tanto seu filho que ela fez um juramento com todos os seres do universo que nunca machucariam a Balder. Isso tornava Balder invencível a qualquer dano. Então Loki, com ciúmes e inveja, se transformou e enganou Frigg sobre o juramento da humilde planta de Visgo, que era a fraqueza de Balder. Com essa informação, Loki enganou Rude, o irmão cego de Balder, fazendo ele jogar um dardo de Visgo em seu irmão, o Ragnarok. Após a morte de Balder, Odin foi ao submundo encontrar Hel para trazer seu filho de volta à vida. Ela até concorda, mas teria uma condição: que todos os seres do universo chorassem pela morte de Balder. Isso eles fizeram, exceto por um gigante, que era na verdade Loki disfarçado. Como Loki não cumpriu o acordo, Balder não pôde retornar. Por causa dessa tragédia, Loki foi expulso de Asgard e preso por correntes em 2 pedras. Penduraram também uma cobra em sua cabeça para pingar veneno em seu rosto. Sua esposa Sigg tentava proteger com uma tigela em sua cabeça, mas quando ela foi esvaziar a tigela, Loki foi afligido pelo veneno, com tanta dor e até causando terremotos com seu grito. Assim a profecia do Ragnarok estava prestes a acontecer. Loki se soltará das correntes e se juntará ao movimento dos gigantes contra os deuses. É predito que durante a batalha Loki enfrentará Heidel corpo a corpo e que os dois matarão um ao outro. Agora que conhecemos os dois Lokis, tanto de One Piece e tanto da mitologia nórdica, vamos ver alguma semelhança entre os dois. O primeiro que eu pude notar que é a semelhança entre os animais selvagens que o Loki tem, que é um lobo e uma serpente, né? Ligando aos filhos de Loki da mitologia nórdica, que é um lobo e uma serpente. Então achei bem interessante essa semelhança. A ligação com fogo, né, que quando o Loki era mais jovem fala que ele era um incendiário, e também é dito na mitologia nórdica que o Loki também era considerado como deus do fogo. O terceiro, né, o Loki é acorrentado em 2 rochas e seus olhos enfaixados. Como foi dito aqui na parte do Ragnarok, Loki também foi preso entre 2 rochas, acorrentado, e essa semelhança aqui com o olho enfaixado achei interessante, que seria ligado ao veneno caindo nele, nos olhos de Loki. Aqui talvez poucos vão perceber, né, mas quem conhece, né, como eu disse aqui a história, vai entender Akuma no Mi. Essa aqui ainda não temos uma ideia, né, qual é a fruta que ele tem, mas parece que o que sabemos é uma fruta lendária. Muitos estão dizendo que pode ser Surtur ou Nidhogg, faz todo sentido. Surtur, né, ligado ao fogo, Nidhogg, uma serpente, não sabemos, mas provavelmente vai ser bem interessante e bem forte. E agora uma recomendação: quem quer conhecer mais de Loki, um pouco da mitologia nórdica, Crepúsculo dos Deuses, é uma animação da Netflix, tem 8 episódios, vão lá assistir. E vocês estão gostando dessa versão do Loki? Eu quero pelo menos ver ele em ação, né, porque até agora vimos só ele apanhando e preso. Eu acredito que ele vai ter um desenrolar maior no arco de Beowulf. O que resta é ficar no aguardo e ver o que vai acontecer. Antes de tudo, tem um vídeo importantíssimo que vocês precisam assistir. Querem entender o desenrolar da história de Dandadan? Veja esse vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo e que seu dia seja grandemente abençoado. Até a próxima. Fui!